Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Dá-nos teu Espírito, Senhor, para que possamos ouvir, compreender e, sobretudo, viver a tua palavra em nossa vida, hoje e sempre. Amém. Você que está me ouvindo, seja bem-vindo a mais uma catequese nesse 25º domingo do tempo comum. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Essas palavras que nós escutamos na primeira leitura resumem bem a mensagem que hoje nos traz a liturgia da palavra. Nós não podemos reduzir Deus à medida dos nossos pensamentos. Muito menos podemos comparar os critérios de Deus aos nossos critérios humanos. Os pensamentos e critérios de Deus, eles sempre ultrapassam a nossa vã filosofia e a nossa oratória, por mais bonita e profunda que ela seja. Por isso ouvíamos também na primeira leitura o Senhor dizer: estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto o céu está acima da terra. E é justamente por isso que muitas vezes os planos divinos são incompreensíveis à nossa razão. Mas, se nele depositamos a nossa fé, a nossa confiança, mesmo sem entender, nós aceitaremos os seus planos com humildade, sem pretender investigá-los, julgá-los ou questioná-los. Jesus, ele ilustra bem para nós esse conceito na parábola dos operários da vinha, que ele nos contou hoje no Evangelho. Vamos aos personagens e aos símbolos. O dono da vinha é Deus. A vinha é a igreja. Os operários somos nós. A moeda de prata, a salvação que ele, o Senhor Deus, nos concede. A parábola nos dizia que o dono da vinha saiu à procura de trabalhadores. E ao encontrá-los, logo no início do dia, combina com eles o preço de uma diária, que seria, conforme a parábola nos disse, uma moeda de prata. E os envia para o serviço na vinha. Outras 4 vezes durante o dia, em horários diferentes, saiu em busca de mais trabalhadores e os contratou nesses momentos diferentes do dia e, como fez com os primeiros, enviou-os também para a sua vinha. No fim da jornada de trabalho, os trabalhadores são chamados para receberem o pagamento da diária. A começar pelos últimos, que trabalharam em torno de 1 hora mais ou menos, até os primeiros que trabalharam o dia inteiro. E todos receberam o mesmo pagamento, uma moeda de prata. Claro que os primeiros trabalhadores, que foram contratados no dia, reagem, pois eles acham injusto que eles, que trabalharam o dia inteiro, sejam igualados aos outros que trabalharam menos. Em outras palavras, estão a chamar o dono da vinha de injusto. A resposta do dono da vinha esclarece que injusto ele não foi, mas sim generoso e bom. E ouvíamos as palavras do Evangelho. Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Obviamente, não consideramos o ensinamento presente que o Evangelho nos traz hoje no plano da justiça social, pois, ao propor este ensinamento, nesta parábola,
A intenção de Jesus não era dar lição de moral sobre o salário, sobre a relação patrão-empregado, sobre os direitos de quem é empregado, né, e presta serviço, muito menos algum ensinamento sobre economia ou sociologia. Isso é uma outra questão, que também é importante refletir, mas não é o momento. O ensinamento aqui é nos fazer entender que o reino dos céus se baseia em princípios muito diferentes daqueles que regulam as relações humanas. Deus é infinitamente justo, misericordioso e soberanamente livre. Quando ele estende a salvação aos últimos por ele chamados, não prejudica os primeiros que chamou. Quando ele acolhe os pecadores convertidos em idade adulta, não faz injustiça para com quem se converteu na juventude. No mundo da graça de Deus, não existem direitos adquiridos a apresentar na tentativa de se ter um lugar mais privilegiado, como acontece nas relações deste mundo que vivemos. Nós sabemos que devemos colaborar para a nossa salvação. A colaboração é o trabalho. O Senhor nos chama a trabalhar na sua vinha. O Senhor nos chama a trabalhar na sua igreja, a colaborar. Mas não esqueçamos de que a salvação, ela é sempre dom. A salvação é a moeda de prata que Deus nos promete no momento em que Ele nos chama. A interrogação final do Evangelho. Estás com inveja porque estou sendo bom? Dá a entender claramente que o motivo da murmuração dos trabalhadores da primeira hora não é o amor que eles têm à justiça, mas a inveja que sentem quando eles veem o dono da vinha tratar a todos da mesma forma. E sabe, Deus não tolera nos trabalhadores do seu reino a mínima forma de inveja ou de ciúme dos irmãos. E o motivo é muito claro e simples. No reino de Deus, na vinha que é a igreja, há lugar para todos servirem. Ninguém precisa ficar disputando o cargo ou a atenção, porque no final Deus recompensará a todos da mesmíssima forma. Ele só reconhece como trabalhadores seus aqueles que são capazes de se alegrar com o bem dos outros, como se fosse a eles mesmos. Deus só reconhece como trabalhadores do seu reino, da sua vinha, aqueles que são capazes de se alegrar com os irmãos e de colaborar para que todos cresçam no serviço do reino de Deus, do qual somos responsáveis também para o seu crescimento e difusão neste mundo. É claro que essa parábola ela não pretende animar os preguiçosos que estão pensando deliberadamente em deixar para a última hora da sua vida a conversão e o serviço a Deus. Tem gente que pensa assim, infelizmente. O que ela pretende é ensinar e deixar bem claro que Deus ele pode chamar alguém em qualquer momento de sua vida e que sempre devemos estar prontos a responder o chamado de Deus e, uma vez tendo respondido esse chamado, nunca deixar de procurá-lo. Ainda na primeira leitura, nós ouvíamos a esse respeito: buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto ele está perto. Portanto, quem foi chamado pelo Senhor na infância ou na juventude, não julgue ter mais direitos que aqueles que foram chamados na idade adulta ou até mesmo nos últimos anos ou momentos de sua vida. Deus ama e trata todos da mesmíssima forma, e a cada um entrega uma moeda de prata, ou seja, entrega a salvação. Conscientes de que Deus nos chamou para a sua vinha, nós devemos trazer em nós os mesmos sentimentos de São Paulo, que nos dizia na segunda leitura da missa: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ainda, São Paulo acrescentava: só uma coisa importa, vivei à altura do Evangelho de Cristo. Chamado por Deus, o cristão não se preocupa tanto com o momento em que foi chamado, ou com o serviço que ele tem prestado, ou até mesmo
com as recompensas que ele ganhará nesta vida ou na eterna. A nossa preocupação deve ser dar glória a Cristo, para quem unicamente vivemos. Seja essa a nossa meta de vida, seja esse o motivo para nós continuarmos a responder os chamados de Deus, para continuarmos caminhando em seus caminhos, para continuarmos trabalhando na sua vinha, para sermos dignos dessa moeda de prata que é a nossa salvação, que já foi conquistada para nós na cruz do Calvário. Que o Senhor abençoe ricamente o seu domingo, que o Senhor abençoe ricamente a sua semana, a sua família, que o sangue de Jesus esteja sobre si e sobre todos os seus, livrando-os de todos os males e adversidades. Amém. Até uma próxima catequese, se Deus quiser.